Como é a sua relação com a comida? Seja ela fonte de prazer, um mero ato de sobrevivência ou um sacrifício, todos nós desenvolvemos com a alimentação uma relação diferente. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui no nosso podcast ABC da Psicologia. O meu nome é Francisco Almeida, eu estou aqui com a Cláudia Almeida e com a Mafalda Sousa. Nós, quando falamos em perturbações de comportamento alimentar, que é um bocadinho isso que trazemos aqui hoje, estamos a falar da anorexia, da bulimia, da ingestão compulsiva, mas quando vamos tentar perceber o que é que existe lá no meio, estamos a falar de vários processos psicológicos, não é? Por onde é que podemos começar? O que é que está aqui envolvido? Olha, eu acho que até é interessante pegares pela coisa assim, acho que é muito mais interessante até para quem nos está a ver e ouvir, porque de facto falarmos só em perturbações e pegarmos desde já nestas questões de anorexia, bulimia, é algo que até já vai sendo ouvido, mas se calhar é mais complexo e a pessoa pode não se identificar à primeira, enquanto que há aqui questões. Por exemplo, a fome emocional é um tema que já vai sendo ouvido e que me parece estar muitas vezes na base disto que vamos falar hoje. Portanto, esta lógica da relação que se tem com a comida, o comer não por uma questão fisiológica, porque efetivamente temos fome e temos que comer, mas porque realmente o dia foi mau, porque estamos aqui com emoções mais difíceis de lidar e a comida muitas vezes aparece como uma forma de nos regularmos ou de lidarmos com isso, que é uma forma que não será muito saudável, até porque quando falamos na fome emocional, não é o comer de forma saudável, é aquele tipo de que se chama os cravings, não é? De irmos comer porcarias. Mas a comida traz algo que outras fontes de prazer não trazem, é isso? O que é que tem a comida de particular para existir este comportamento? Há outras fontes de prazer que podem suprimir isso que estavas a falar, não é? E acredito que haja, mas quando falamos nisto da fome emocional, de facto a comida traz realmente esse prazer. Essa sensação de prazer é no fundo tapar aqui um vazio que está criado com outras questões, seja problemas que não se está a saber lidar, as tais emoções mais complicadas, e acaba por no fundo vir tapar esse vazio e portanto trazer aqui esse prazer, mas que e aliás o ideal é que isto se consiga por outras formas que não pela comida. Em particular na fome emocional surge muitas vezes a culpa. Nós vemos muito isso na bulimia, por exemplo. A pessoa ingere o alimento, a alimentação, muitas vezes compulsivamente, nós vemos isso também na ingestão compulsiva, mas depois vem a culpa. E todos nós nos temos vindo a deparar em processos clínicos com esta culpa, que tem vindo a aparecer muito e que é característica das perturbações de comportamento alimentar. Como é que a pessoa lida com esta culpa de uma forma geral? Ou porquê que a culpa surge? Na bulimia, por exemplo, os comportamentos purgativos servem como forma de lidar com esta culpa. Enquanto que o purgativo é isso, não é o vómito. O não purgativo tem muito a ver com a necessidade de tomar algum tipo de medicamentos, nomeadamente os diuréticos e os laxantes, como forma de libertar tudo aquilo que vai. Eu estou-me a rir, sabemos que se calhar dizemos isto aqui às pessoas, não é? Que Cláudia está aqui bastante sentida da voz. Ainda não tínhamos percebido. Não. É uma boa altura para dizer a toda a gente que a Cláudia está sentida da voz, mas que a cabeça funciona a mesma, atenção. Mais ou menos. Essa está impecável. Mas sim, estavas a dizer que havia de facto vários tipos de comportamentos purgativos, não é? E que eles surgem, purgativos. E não purgativos. E que eles podem surgir como resposta à culpa. Como alívio. Sim. De um bocadinho desta ingestão alimentar. Na ingestão alimentar, estava eu agora a pensar, também temos muito em cima da mesa a imagem corporal. E a forma como ela fica distorcida, muitas vezes, sobretudo na anorexia, não é? Temos surgido muito a distorção da imagem corporal. Pelo menos eu falo da minha experiência. Isto surge, e não necessariamente só no âmbito da perturbação alimentar, não é? É muito transversal, mas está muito em jogo na anorexia. A forma como a pessoa se percepciona de outra forma, mesmo que fisicamente e realisticamente isso não aconteça. Passa-vos pelas mãos muito este tipo de casos? Sim, nomeadamente na bulimia, não é? E mesmo na ingestão compulsiva. Isso também acontece, não é? Se nós pensarmos que, por exemplo, a bulimia é a alteração da imagem corporal e acaba por a alimentação acaba por surgir como algo de alguma forma até compensação. Na ingestão compulsiva existe exatamente a mesma coisa. A base é mais ou menos a mesma. Essencialmente o que existe
existe a diferenciação entre bulimia e o comportamento mais compulsivo. Sim. A ingestão compulsiva é essencialmente isto. Enquanto que na bulimia muitas vezes existe a necessidade de aliviar a emoção, não é? Esta função que a comida desempenha e a culpa que depois é sentida após a ingestão alimentar. Na ingestão compulsiva, isto já não acontece. De qualquer forma, a necessidade de controlo é maior, por exemplo, num quadro bulímico, do que propriamente num quadro de ingestão compulsiva. Sim, eu ainda acrescentava que se calhar num quadro de anorexia aí o controle ainda se nota mais, sim, talvez até pela via da restrição, embora nós saibamos que há diferentes formas da anorexia se manifestar. E há muitas vezes quase uma restrição absoluta, é uma forma de controle até bastante excessiva. Sim, e que eu julgo até é uma das coisas no fundo que também lhes dá esse prazer, não só a comida, sim, mas esta sensação de controle, de conseguir controlar de facto o comer ou não comer de todo, acaba também por cumprir um bocadinho essa função. Sim, sim, desculpa. Muitas vezes até esta sensação de fome acaba por ser algo que gera prazer, ao contrário de outras patologias. Em qualquer uma destas perturbações, nós vemos muito o controle a surgir. Sim. Eu estava a pensar nisso quando vocês estavam a falar. O controlo, a falta de controlo, não é? É mais isto que acaba por estar em jogo e que depois muitas vezes é sobrecompensado por uma tentativa de controle excessivo. E nós vemos muito isto. Sim. Muitas vezes a pessoa percebe ser uma falta de controle na sua vida, não é? Naquilo que lhe vai acontecendo, naquilo que ela própria faz desencadear, e tenta compensar isso pela via da alimentação. Mais uma vez, nos casos clínicos aparece-vos muito isto, estas formas de controlo em resposta a um não controlo. Sim, eu acho que o controle está presente de facto em quase tudo, não é? Portanto, seja a sensação de falta dele ou a necessidade excessiva, os quadros de ansiedade, portanto, o controle é uma coisa que na clínica nos surge quase, sim, constantemente, e de facto aqui a alimentação é uma forma de tentar ou não controlar, portanto será uma das formas em que esse controle poderá aparecer ou manifestar-se. Sim. Nós também temos que perceber que muitas vezes nas perturbações de comportamento alimentar existe aqui uma comorbilidade com outras patologias, não é? Muitas vezes não estamos a falar de uma perturbação de comportamento alimentar por si só. Sim. Claro que quando nós falamos em anorexia, por exemplo, os modelos de intervenção mais eficazes é aqui a abordagem mais sistémica e muitas vezes existe a necessidade até de internamento, portanto estamos sempre aqui a falar de uma patologia que ao nível da intervenção é necessário uma intervenção um bocadinho diferente de um, sim, contexto clínico privado como aquele em que nós vamos exercendo. Mas, por exemplo, a compulsão alimentar, isto surge de uma forma bastante recorrente, sim. Eu estava a lembrar-me de um caso que eu estou agora a acompanhar, portanto estou a acompanhar uma mulher com os seus 30 e poucos, e ela me mostra justamente algumas das facetas que nós temos vindo, sim, a falar. Por um lado é este exercer do controle pela via da restrição alimentar, mas por outro lado há aquilo que estavas a falar no início. Ela própria diz frases como o vomitar emoções. Isto é muito engraçado, sim, na altura ficou muito na cabeça. O vomitar emoções está tanto ligado à fome emocional e à compulsão de depois querer exercer os comportamentos purgatórios, como também a outra parte, a parte em que de facto está aqui a imagem corporal em jogo, e é muito interessante ver como isto tudo vai estando em conflito ao longo do processo. Sim. Portanto, nós nunca estamos a trabalhar só uma coisa, não é? Nunca podemos estar a trabalhar a imagem corporal sem estarmos a trabalhar toda a ansiedade ou a depressão que possa existir ali, sim, subjacente. Não sei se vocês também passam por isso ou têm casos do género. Sim, tenho vários casos em que isto também está presente. E é muito engraçado que existem aqui uma série de crenças também associadas. Quando nós falamos mais até em compulsão, em bulimia também, mas há um caso que eu estou a acompanhar de uma miúda de 25 anos, que existe na família já a história de perturbação de comportamento alimentar. Portanto, a irmã já sofria de anorexia desde pequenina, teve aqui um processo também bastante difícil, sim, no que diz respeito à intervenção, e ela, ao longo da adolescência até agora, foi tendo aqui várias crises, não só bulímicas, mas
mas também isto vai oscilando entre uma restrição, ora vai oscilando por momentos em que a compulsão alimentar está mais presente, muitas vezes surge ali em momentos mais até de crise, comportamentos de automutilação, e portanto trabalhar todo este caso implica nós irmos à base e tentarmos perceber qual é que é a função da comida, o que é que representa a comida neste comportamento até de alívio perante tudo aquilo que está a acontecer. E é muito engraçado que à medida que eu fui trabalhando com esta miúda, foi muito interessante perceber a imagem que o pai tinha sobre as mulheres gordas, porque não se pode comer em excesso. O pai deve ter também ali um quadro já bastante marcado, porque é muito engraçado quando ela verbaliza que o pai não enche o prato, o pai só coloca a comida no centro do prato, portanto tem que se ver as bordas do prato, portanto não gosta de mulheres gordas sempre que vai na rua. E é o que ela diz, às vezes até é uma mulher perfeitamente normal, mas que pronto, tem ali 1 quilo ou outro a mais, é o suficiente para o pai apontar o dedo e dizer aquela que não se controla, aquela que come muito. E este tipo de mensagem que vai sendo trazida em termos familiares também vai criando uma imagem negativa sobre a comida e a representação que a comida também vai tendo na vida de cada um. E é tão interessante porque aparece tão frequentemente crenças que nem sequer estão associadas à saúde, não é? Parece que a imagem corporal, e é isto que nós encontramos, está tão associada aos ideais de beleza, está tão associada ao próprio preconceito, ao enviesamento com o qual as pessoas já vêm de trás da sua história familiar, e muito frequentemente isso obriga-nos a um trabalho de redirecionarmos a pessoa para a saúde, não é? Muito frequentemente, logo no primeiro impacto, temos de trabalhar questões de saúde e fazer a pessoa perceber quais as vantagens, quais as desvantagens de estar a optar por determinado tipo de comportamento, que muitas vezes mexe com todo um conjunto de sintomas físicos que estão muito para lá do peso e muito para lá da aparência física. Porque as pessoas às vezes não têm essa noção, portanto, dar-lhes esse conhecimento é fundamental logo no início. Sim. Sabes que muitas vezes estas crenças acabam por estar relacionadas com outras, com crenças de valor, não é? Então, se eu não sou bonita, me parece que os outros também não vão gostar de mim, ou eu não vou ter valor, ou não faço nada bem. Sim. E acabam por criar aqui um entrelaçamento noutro tipo de crenças ou de formas de estar, ou a forma até a imagem que eu vou criando sobre mim. Olha, no seguimento disto que a Cláudia estava a falar, e acho que todo o nosso podcast um bocadinho será essa a mensagem que pretende passar, é que realmente falar em comportamento alimentar ou perturbações do comportamento alimentar tem muito que se lhe diga. Não é só realmente a comida, não é só a questão da alimentação e a relação com isto. Implica aqui várias coisas, desde estas crenças, trabalhar crenças que estão na base disto tudo e muitas vezes trabalhar a família, portanto, enquanto intervenção sistémica, que faz muitas vezes sentido, esta questão da própria função que a comida de facto tem. Portanto, tenho aqui muita coisa, muitos fatores aqui a ter em conta e acho que é isso que é importante, no fundo, ficar presente. Sim, e trabalhamos sempre a forma emocional, trabalhamos sempre a ansiedade, há muita coisa em jogo, não é? E é importante alargarmos um bocadinho esta visão, mesmo antes sequer de pensarmos em cada uma das perturbações ou cada uma das características. Sim, é mais importante. Às vezes é mesmo isso, no fundo, que a pessoa traz, não é? Sim. É isto que está, é o sintoma, é aquilo que a pessoa tem como problema e às vezes é importante partir daí, porque isso faz sentido. Ok. E ao fim do nosso tempo, se em casa, a si ou alguém que o rodeia, houver alguma preocupação com alguma destas questões que mencionamos, procure-nos. Estamos nas redes sociais, os nossos contactos estão disponíveis. Obrigado por nos ter acompanhado. Continua a seguir aqui o nosso canal de YouTube, também os nossos podcasts e conteúdos que vamos divulgando. E pode-nos sempre procurar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Até à próxima, as melhoras à Cláudia. Melhoras, Cláudia. Não é? E vemo-nos na próxima oportunidade. Até à próxima. Até à próxima.